Se alguém deseja, paz fluirá. Cristo que te chama, te libertará. Com seus braços santos te abraçará. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, se alguém deseja, venha hoje mesmo receber perdão. Pois Jesus te chama, oh, não chame em vão. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, não morrerá. Pois a vida eterna sempre gozará. Esta é a promessa que Jesus te dá. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, se alguém deseja, venha hoje mesmo receber perdão. Pois Jesus te chama, oh, não chame em vão. Se alguém deseja, venha. Amém? 208. Venha Cristo. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo. 208. Ó cansado e triste pecador, hoje queres te entregar para Jesus Cristo. Ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo, que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meio nazareno, vê-lo um dia lá no céu
de esplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Bem, irmãos, ainda, irmãos, no momento de louvor, vamos ouvir a nossa irmã Arielle, que vai louvar o Senhor com a nossa irmã Camille. Glória a Deus. Já veio aqui, ela? Precisa apresentar, não, que ela já veio aqui. Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vem sobre mim, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Oh, glórias. Aquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Tipo Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Louvado seja Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia. E se eu passar pelo vale, Glória a Deus. acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Louvado seja Em Deus. teus braços é o meu descanso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Cai em tua graça. Aleluia. Deus é presente. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Seja Deus. Recaio na graça.
Amém, irmão? Glória Aleluia. a Deus. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra. Depois eu vou falar algo aos irmãos. E os irmãos, eu acho que vão aprovar. O Hélio talvez não aprove não, mas os irmãos vão aprovar. Referente a essa situação. Vou falar algo a vocês. E vai ter que ser feito. Está nos visitando a nossa irmã Rosana e a nossa irmã Vilma. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos querem saudar as irmãs bem-vindas. Bem-vindas. Como é que nós dizemos? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Voltem sempre. Nós vos amamos em Cristo. Amém, minha irmã? Que Deus possa abençoar as irmãs. Amém? Se congregam onde? Congregam onde? Deus é amor. E lá também. Deus é amor. Igreja Pentecostal, Deus é amor. A igreja onde eu aceitei a Jesus. Há 40 e tantos anos atrás. Com mais ou menos 14 anos de idade. Amém? Vamos ouvir a pregação da noite, porque não tem condição da gente estender mais, né? Depois da pregação eu vou falar aos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus por mais uma noite que o Senhor nos concede, né? Para estarmos em sua casa, para buscarmos a sua face, para inquirir no seu templo, para aprender no seu templo. Glórias ao Senhor Jesus. Nós somos privilegiados, irmãos. Somos privilegiados por estarmos aqui. Nós somos privilegiados por Deus, irmãos. Temos escolhidos, como diz a Bíblia, já desde antes da fundação do mundo, para sermos herdeiros dos céus, né? E quando nós falamos que nós somos privilegiados, é porque nós olhamos, irmãos, e aí nós lembramos da música que está tão em voga nos dias atuais, né? O que seria de mim sem Jesus? O que seria de nós? O que seria das nossas vidas, irmão, neste mundo que nós vivemos hoje? Nós somos do tempo que aceitamos a Jesus na casa dos 20 anos, nós temos 20 anos de crente aqui, alguns, né? E nós, quando aceitamos Jesus há alguns anos atrás, a gente não tinha muita opção de curtição, não tinha muita opção de aproveitamento, se é que se pode dizer assim, né? Não existia tanta coisa assim, né? Eu me lembro que na minha cidade, por exemplo, eram 2, 3 festas no ano, não existia esses negócios aí de festa em barzinho, coisa do tipo, né? E naquele tempo já se dizia: o que é que você vai fazer na igreja, rapaz? Você vai desperdiçar a sua vida, você vai deixar de aproveitar, você vai perder isso, vai perder aquilo, né? Achava-se que perdia-se muita coisa. E quando nós aceitamos a Jesus, nós dizemos: meu Deus do céu, o que eu fiz que eu demorei tanto de aceitar Jesus? Porque na verdade, irmãos, a lógica que impera em nós, e isto vem dos céus, isso é coisa de Deus, isso o homem natural não entende, a Bíblia diz, é que na verdade, irmão, nós não perdemos nada. Na verdade, nós deixamos, né? Nós desprezamos aquilo que nós achávamos que vivíamos, porque achamos algo infinitamente superior. Nós achamos um tesouro valioso, e as coisas que eram antes de encontrar esse tesouro perderam sentido. Glórias ao Senhor Jesus. E aí eu digo, nós hoje, o crente, alguém que aceita Jesus hoje, pode se considerar ainda muito mais privilegiado do que os que aceitaram há 20 anos atrás, porque na verdade hoje a noção que se tem, irmão, de que este mundo faz mal, muito mais mal do que fazia há 20 anos atrás. Isso aqui, irmãos, estas coisas que a gente vê no nosso dia a dia aí, a gente sabe, e se a gente for falar para qualquer um deles, todos eles vão baixar a cabeça e vão reconhecer que estão perdendo tempo, que estão gastando sua vida, que estão desperdiçando seus dias. Então nós somos privilegiados, irmãos, porque nós deixamos Jesus cuidar de nós, e nós estamos pegando a melhor parte, ainda que, né?
com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Estou falando das condições, pastor Edilson, né? Com estas lutas, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glórias ao Senhor Jesus. Mais vale um dia em teu templo, glórias ao Senhor Jesus, do que 1000 fora dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, pode ter certeza que os que escolheram estar aqui, que os que escolheram estar na casa de Deus, num dia de domingo, irmãos, são privilegiados e, como disse o anjo a João, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Glórias ao Senhor Jesus. Tem galardão para quem veio aqui nesta noite, ainda que meio, né, a gente fica um pouco meio disperso diante da circunstância, mas nos céus, irmãos, tem galardão dispensado para você, tem galardão para a tua casa, quem sabe para um problema que você está aí, né, lutando, tem galardão nos céus. Louvado seja Deus, e que o Senhor nos dê a entender estas maravilhas que só Ele pode nos dar, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus, glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé, isto como costume que nós fazemos, né? A fazer a leitura bíblica oficial no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, vamos ler alguns versículos, né, como base. Já falei com o pastor Edilson que também não iria me prolongar, então, né, os irmãos, espero que os irmãos não fiquem entediados, porque Deus colocou algo no meu coração já de algum tempo, e eu espero que o Senhor me dê graça para trazer de maneira que os irmãos compreendam e saiam daqui também com algo especial guardado no coração. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler os versículos do 17 até o versículo de número 20 só. Glórias ao Senhor Jesus. Lucas capítulo 5, versículos do 17 ao 20. Creio que todos já encontraram, vamos ler, que diz assim: E aconteceu que naqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse-lhe: Homem, os teus pecados são perdoados. Amém? Glórias a Jesus. Podem se assentar, irmãos, como eu falei, né? Vou procurar ser sucinto. E ainda mais, glórias ao Senhor Jesus, sabendo que a grande maioria aqui, né, já conhece a Jesus, já tem conhecimento desta palavra. A palavra é extremamente conhecida, muito divulgada, né? De maneira que acredito pouco de novo a se acrescentar aqui, mas algo me chamou muita atenção quando eu meditava dias atrás, e até já trouxe um pouco em uma outra oportunidade, mas ainda ardeu em meu coração de trazer de uma forma mais abrangente. Este episódio, irmãos, aconteceu aqui na cidade de Cafarnaum, onde, segundo alguns estudiosos, Jesus tinha ali uma parada fixa, né? Alguns supõem que era a própria casa de Jesus, outros supõem que era a casa de Pedro, que era pescador e morava ali naquelas redondezas próximos ao lago de Genezaré. E Jesus, sempre que estava em Cafarnaum, se achegava ali naquela casa. Glórias ao Senhor Jesus. É óbvio, irmãos, aonde Jesus se achegava, muitas pessoas se achegavam junto, né? E a Bíblia já começa dizendo aqui, no versículo 17, que estavam ali fariseus, doutores da lei, né? E muita gente de todas as aldeias da Judéia, da Galiléia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com Jesus para curar. Ora, acorria sempre uma grande multidão quando se sabia que Jesus estava em determinado lugar, cada um com as suas motivações, e eu costumo dizer que nem sempre todas as motivações dos que estavam ali eram das mais nobres.
Os doutores da lei, por exemplo, que ali estavam, não estavam para contemplar o poder de Deus, não estavam para contemplar as obras de Jesus, estavam muito mais para julgar, estavam muito mais para buscar falhas, como nós bem sabemos, para de alguma maneira encontrar o que condenar Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Mas muitos do que ali estavam, irmãos, estavam buscando soluções para os problemas, estavam buscando algo da parte de Deus para a sua vida cotidiana, para a sua vida pessoal. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E nós costumamos dizer que Jesus não despede ninguém vazio. Glórias ao Senhor Jesus. Por certo, todos que ali estavam, irmãos, saíram com a sua bênção, saíram com a sua vitória, ainda que alguns desprezaram esta oportunidade. E se tem uma coisa triste de se ver, é que muitos, infelizmente, acabam desprezando oportunidades, né? Portas que se abrem para serem abençoados, glórias ao Senhor Jesus, por motivações, irmãos, por motivações estranhas, por motivações desnecessárias, ou muito mesmo sem motivações, glórias ao Senhor Jesus. A verdade, irmãos, é que enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja verdadeira, e o que é a igreja verdadeira? É a igreja onde se prega a palavra da verdade, onde se prega o evangelho genuíno. Existe lá sempre uma porta aberta, irmãos, para quem quer buscar algo dos céus, e quem se dispõe a buscar algo dos céus, de maneira nenhuma Jesus despede vazio. Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, ali naquela oportunidade, por certo, todos saíram com a sua bênção, mas o evento que nos chama a atenção aqui, já adiantando, glórias ao Senhor Jesus, é simplesmente a descida deste paralítico para o meio onde Jesus estava, pelo telhado daquela casa. Glórias ao Senhor Jesus. Este evento é o ato mais marcante deste momento aqui. Glórias ao Senhor Jesus. Os irmãos conhecem o contexto. A casa estava lotada, não tinha mais espaço para entrar pelas portas, nem se, por certo, ver pelas janelas. E 4 homens, 4 jovens, vamos dizer assim, teve uma brilhante ideia: descer o seu amigo paralítico pelo telhado da porta. Eu sei que os irmãos já ouviram inúmeras pregações sobre o ato desses amigos, a virtude daqueles amigos no sentido do amor fraterno, do amor entre irmãos, do amor entre amigos. Este ato é extremamente louvável ali observado. Glórias ao Senhor Jesus. Eu diria até que muitos que receberam bênçãos ali foram porque foram buscar as suas bênçãos, mas onde Jesus está, irmãos, ou no ambiente onde se invoca o nome de Jesus, até quem não pode buscar bênção é abençoado se tiver alguém que tem o desejo de buscar a face de Deus. E isto é aplicado às nossas vidas, irmãos. Quantos de nós, irmãos, não recebemos uma bênção para o nosso tio, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso lar, para o nosso colega de trabalho, simplesmente porque Jesus se agradou da tua vida e resolveu abençoar quem está perto de você. E por isso eu reforço, vale a pena servir a Deus, irmãos, porque nós não simplesmente temos a oportunidade de cuidar de nós, de sermos abençoados, mas temos a oportunidade de ser bênção para os que estão à nossa volta, irmãos, de ser uma bênção no trabalho, de ser uma bênção na escola, de ser uma bênção dentro do nosso lar. Vale a pena servir a Jesus, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Jesus tem bênçãos inumeráveis, irmãos. E a bênção deste paralítico, primeiro, foi ter pessoas que serviam a Jesus, que criam em Deus em suas vidas. Glórias ao Senhor Jesus. E isto é uma lição para os nossos dias, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Porque amigos, irmãos, para levar, para oferecer o que não presta, para desviar, para nos envolver em porcarias, existem muitos. Mas os poucos que existem, irmãos, e que nos levam para a presença de Deus, tem que ser valorizado nesses dias de redes sociais, de distanciamento físico, de aproximação virtual. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos buscar, irmãos, pessoas que exalam o perfume de Cristo, pessoas que nos oferecem coisas dos céus, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Porque se já nos esforçamos para estar na presença de Deus, é difícil a nossa jornada aqui. Imagina, irmão, se a gente vacilar e permitir estar ao lado, estar junto, estar sendo influenciado por pessoas que não têm o que oferecer. Glórias ao Senhor Jesus. Mas o Senhor, irmãos, tem cuidado de nós e tem nos colocado pessoas para nos levantar. Glórias ao Senhor Jesus, para nos animar. Quantas vezes, irmãos, nós tivemos tristes, nós tivemos caído, mas Deus enviou os seus e levaram uma palavra e nos deram um incentivo. Glórias ao Senhor Jesus. Porque Jesus
sabe cuidar dos seus. Glórias ao Senhor Jesus. E aqueles jovens tiveram essa ideia extraordinária, fora dos protocolos, irmãos, porque Jesus tem dessas, irmãos. Jesus, a gente fica muitas das vezes maquinando em nosso entendimento, né? Como é que Jesus pode fazer, o que é que pode acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser. Glórias ao Senhor Jesus. Mas Jesus sabe, irmão, na verdade o que a gente precisa fazer é como disse o Salmo, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Glórias ao Senhor Jesus. O que a gente precisa é confiar e descansar, e Jesus cuida, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Jesus sempre nos surpreende, Jesus sempre vai além, né, do que nós pensamos, irmãos. Glórias ao Jesus. E eu poderia dizer aqui, irmãos, que este evento que aconteceu, apesar de não ter nada ali, né, predisposto da parte de Cristo, da parte de Jesus, do Filho de Deus que estava ali, do Jesus homem que ali estava, irmãos, nós só podemos entender que aquela ideia daqueles 4 amigos foi uma ideia dos céus, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós só vamos perceber depois. Só tem uma explicação: foi Jesus quem permitiu, foi Jesus quem fez, foi Jesus que deu entendimento, foi Jesus que deu instrução, sabedoria. Glórias ao Senhor Jesus. Porque tem coisas que não se explicam. Glórias ao Senhor Jesus. De onde aqueles meninos tiraram essa ideia cabeluda, essa ideia maluca? Glórias ao Senhor Jesus. E os telhados daqueles dias, irmãos, não eram como os nossos telhados, dessas telhas de cerâmica, de eternite ou coisa do tipo. Geralmente os telhados daqueles dias, glórias ao Senhor Jesus, eram constituídos do mesmo material que a casa era constituída, de peças de barro, de peças de argamassa. Glórias ao Senhor Jesus. Não se sabe como aqueles meninos tiraram aquelas telhas e abriram um buraco no telhado. E este termo, irmão, impactou meu coração: buraco no telhado. Glórias ao Senhor Jesus. Buraco no telhado. Deus às vezes permite buracos em telhados, irmãos, para abençoar aqueles que têm sede, que têm fome, que têm vontade de ser abençoado. Glórias ao Senhor Jesus. Neste caso, a vontade, por certo, era do paralítico, sim, porque não podemos imaginar que o paralítico seria levado sem a sua vontade. Então existia um desejo no paralítico, apesar de não estar aqui manifestado, né, aquela em termos de palavras, de que ele confessou, mas existia e os amigos sabiam. Glórias ao Senhor Jesus. Mas quando alguém quer, quando alguém deseja, irmãos, Deus sempre abre brechas, Deus sempre permite, né, espaços para a presença dele chegar, para o milagre dele acontecer. Glórias ao Senhor Jesus. E Deus muitas das vezes provê meios, irmãos, inimagináveis. Glórias ao Senhor Jesus. Mas toda vez que acontecer algo que você não entender, mas que te leva para perto de Jesus, é brecha, é buraco, é espaço que Deus está abrindo para se apresentar para você, para te alcançar com a sua bênção. Glórias ao Senhor Jesus. E nós, já vou terminar, e nós só precisamos ficar atentos, porque Deus abre buracos, irmãos. Deus encontra espaço em todos os momentos das nossas vidas para nos levar para perto dele, para nos trazer para o meio, para nos oferecer algo extraordinário, sobrenatural, que nós não esperamos. Glórias ao Senhor Jesus. Jesus está sempre procurando, irmãos, um espaçozinho para entrar. Glórias ao Senhor Jesus, e nos abençoar, e nós precisamos estar atentos para receber a bênção de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E quando nós recebemos a bênção de Deus, irmãos, a nossa vida não fica da mesma forma. Glórias ao Senhor. E eu, quando falo de bênção de Deus, pastor Edson, eu não falo exclusivamente de milagre físico, de cura, glórias ao Senhor Jesus, de libertação. Eu falo num âmbito muito mais geral. Eu falo num âmbito de mudança de vida mesmo, de uma postura, de uma visão que tínhamos e que Jesus entrou e modificou e transformou. Glórias ao Senhor Jesus, de hábitos que costumávamos fazer, e quando percebemos que Jesus quis nos direcionar de outra maneira, nós deixamos Ele conduzir, e toda a nossa vida é transformada, é modificada, e partindo desse pressuposto, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Partindo desse pressuposto, nós podemos dizer que a realidade, já estou finalizando, a realidade naquela casa ali nunca mais foi a mesma depois deste milagre. Eu acho que a única coisa nova que eu posso trazer aqui para os irmãos, talvez seja novo, talvez nem seja, talvez seja só loucura nossa aqui, de nossas imaginações, nos maravilhando com as coisas de Deus, mas eu fico imaginando como ficou aquela casa ali, depois que todo aquele processo aconteceu, e que as pessoas foram embora, irmãos, supondo que aquela casa ali fosse de Pedro, quem sabe fosse um amigo de Jesus, como existia
tinha Lázaro, Maria e Marta ali em Betânia, uma casa que ele também se chegava. O fato é que quando o mistério aconteceu, quando aquele milagre sucedeu, né, acabou aquela reunião e todos foram para as suas casas. Ficou só o dono da casa e o buraco no telhado. Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, a nossa casa, para quem é um pai de família, uma mãe de família, é prioridade manter ela direitinha, manter ela funcionando. Se vem uma chuva, se vem, né, um evento atmosférico ali, o negócio fica estranho. Glórias ao Senhor Jesus. Acabou o mistério, acabou o milagre, acabou. Todo mundo que recebeu, recebeu. Quem não recebeu, poderia ter outra possibilidade, porque ele ainda estava ali. Glórias ao Senhor Jesus. Mas ficou um buraco no telhado. Glórias ao Senhor Jesus. O dono da casa, irmãos, poderia, quando saíram todos, glórias ao Senhor Jesus, poderia simplesmente, irmãos, chamar ali os construtores e dizer: olha, tem aí esse buraco que ficou depois do movimento, fecha esse buraco aí, vamos continuar a nossa vida, amanhã eu vou trabalhar, a esposa vai ficar em casa, os meninos, mas vida que segue. Aquele dia foi um dia atípico, mas a nossa vida vai seguir normalmente. Esta, por certo, era uma posição de alguém extremamente naturalista, pastor Edilson, que todas as coisas são normais para ele, que todas as coisas são comuns. Essa é uma visão de pessoas, irmãos, que pode um anjo descer na frente dele e dizer: eu quero que você me sirva, e ele faz que nada aconteceu e continua com a sua vida lá, né, apegado às coisas materiais. Glórias ao Senhor Jesus. Infelizmente existem muitas dessas pessoas que não importa o que aconteça na sua vida, no seu dia a dia, ele endurece o coração, não deixa Jesus entrar. Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Infelizmente os dias que nós estamos vivendo, irmãos, são dias assim, de pessoas com o coração trancado, fechado, que Jesus fala, que Jesus usa, que Jesus se apresenta, que Jesus dá sonho, dá visão, e não abre o coração. Infelizmente, irmãos, muitos desses acabam perecendo sem receber o que Deus reservou para ele. Porque Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, Jesus quer curar, Jesus quer transformar, e tem usado os seus instrumentos na terra e tem se manifestado em nosso meio, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Eu não posso deixar de particularizar isso aqui, porque nós somos servos de Deus e nós precisamos estar atentos, irmãos. Então, quando Jesus se manifestar, nós temos que marcar aquele momento como especial, nós temos que colocar o asterisco ali e deixar e relembrar e marcar. Glórias ao Senhor Jesus. E acima de tudo, entender qual seja a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aquele pai de família, por certo, que fez pouco caso, seguiu a sua vida e perdeu aquela oportunidade. Glórias ao Senhor Jesus. Mas um pai de família cauteloso, um pai de família que realmente tem os olhos espirituais abertos, quando aconteceu tudo aquilo, que as pessoas se saíram e que, por certo, quem sabe até alguém se manifestou para dizer: olha, bora fechar esse telhado aí, porque a casa não pode ficar desprevenida, despreparada. E aquele pai de família cauteloso, com o coração ardendo ainda, porque o milagre ainda estava vivo em seu coração, porque não só foi aquele milagre que Jesus operou ali, por certo, todos que estavam ali também receberam a sua bênção, por certo, cegos ali enxergaram, paralíticos outros andaram, por certo, ali pessoas foram curadas de grilhões, de prisões. Glórias ao Senhor Jesus. E o pai de família cauteloso vai dizer mais ou menos assim: olha, deixa esse buraco aí, pelo menos por enquanto, porque enquanto estiver esta brecha aberta aí, eu vou me lembrar que Jesus operou em nosso meio, que Jesus marcou este dia especial nesta casa. Glórias ao Senhor Jesus. Porque o homem espiritual, a mulher espiritual, irmãos, ele se apega nas coisas dos céus, ele fica buscando, na verdade, uma manifestação de Deus para colocar a sua vida no altar e pedir que a bênção de Deus permaneça, que não saia, que permaneça, que dure mais, que se prolongue. Glórias ao Senhor Jesus. Sinceramente falando, irmãos, se fosse eu nos dias atuais, talvez eu aí de uns 15 anos atrás, vou botar bem lá atrás,
Talvez eu, de uns 15 anos atrás, irmãos, se acontecesse um mistério desse e eu fosse o dono da casa lá, quando acontecesse ali de um movimento acabar, glórias ao Senhor Jesus, eu chegava logo para aqueles 4 moços, pegava no colarinho dele, pastor, e disse assim, ó, vem cá, agora vocês vão me subir nesse telhado e vão consertar essa bagaceira que vocês fizeram aí, porque a minha casa tem ordem, viu o negócio aqui? Né? É do meu jeito, glórias ao Senhor Jesus. Mas talvez o Evangelho já mais um pouco cozido, né? Um pouco, né? Passado ali desse momento cruento, glórias ao Senhor Jesus. Talvez o Evangelho mais aí tratado já dizia assim, olha, vamos deixar esse buraco aí, eu vou fazer um telhadinho por cima desse telhado, para eu nunca mais me esquecer de que Jesus resolveu fazer algo extraordinário aqui, e eu quero viver o extraordinário de Deus todos os dias na minha vida, glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Porque a verdade, irmãos, a gente custa a reconhecer, mas a verdade é que Jesus quer, e Jesus tem um extraordinário para cada dia das nossas vidas, irmão. O que na verdade a gente precisa fazer é simplesmente, pastor Edilson, ceder a nossa casa. E aqui nós já estamos falando do templo espiritual, da nossa casa, a moradia do Espírito Santo. É só todos os dias não precisar vir anjos, e aqui os 4 amigos também podem simbolizar espiritualmente anjos que vêm para avisar, para convocar, para dar ordem, porque nós muitas das vezes estamos desapercebidos, mas o crente apercebido não precisa vir anjo, não precisa vir amigo abrir telhado, ele já recebe de manhã o Senhor com o coração aberto, com o telhado escancarado, dizendo, desce, faz morada aqui, fica comigo, opera o teu querer. Glórias ao Senhor Jesus. E Jesus o que Jesus quer é simplesmente isso de cada um de nós, irmãos, que abramos espaço, que demos passagem para Ele, para operar, para fazer morada, para ficar vívido em nossas vidas, irmãos, 24 horas. E simbolicamente falando aqui, esta conjectura que eu criei, que me veio ao coração, irmãos, a brecha, o canal de comunicação, né? O espaço para Jesus operar precisa estar aberto 24 horas por dia em nossas vidas. Se era urgente isso, irmão Antônio, há alguns anos atrás, onde os ataques eram menores, agora então que se faz extremamente urgente, necessário, eu diria até, meus queridos, que quem não tem esta abertura, quem não deixa esse espaço, quem não dá essa liberdade para Jesus operar, vai ser facilmente arrancado do meio da igreja, arrancado dos espaços espirituais e levado, irmãos, para as porcarias deste mundo, para os deleites, para as vaidades. Mas se abrirmos o espaço para Jesus entrar, se estivermos com o canal, com os céus abertos, não há porcaria, não há vaidade, não há coisas deste mundo, irmãos, que nos impeça de receber aquilo que Deus tem reservado para nós. E Deus tem reservado para nós bênçãos nesta noite, irmãos. Porque o telhado da Rua Nova das Flores, número 32, nesta Assembleia de Deus, está aberto. E Jesus, irmãos, se faz, se fez e se fará presente aqui para nos animar, para nos alegrar, para nos fazer lembrar que Ele é o maior interessado, irmãos, em manter a nossa espiritualidade viva, em manter os nossos corações focados em Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero que você saia daqui nesta noite com esta analogia aí vívida no teu coração. Jesus quer abrir espaços, buracos na tua casa, glórias a Jesus, para entrar e para ficar no meio e para operar, glórias ao Senhor Jesus. E quando você perceber que isso está acontecendo, dê lugar, dê espaço, deixa Ele dominar, deixa Ele fazer, deixa acontecer do jeito dEle, glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Amém, meus queridos. Glórias ao Senhor Jesus. Demorei mais do que eu imaginei, mas que o Senhor Jesus, irmãos, continue abençoando a cada um dos que aqui estiveram e que
de fato, irmãos, você marque, você guarde esta palavra, esta analogia, glórias ao Senhor Jesus, e busque na tua vida, deixar Jesus ocupar o espaço principal, deixa o canal aberto para Ele, glórias ao Senhor Jesus, porque Ele quer operar coisas extraordinárias na tua vida, amém? Louvado seja Deus, pastor Nilson. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Aleluia. Graças a Deus.